Bom, pessoal, então finalmente chegamos na nossa última aula sobre o Scrum e hoje vamos falar sobre como podemos escalar o Scrum. Então vamos falar o que é o Scrum escalado, os desafios das dependências, que frameworks são utilizados para essa escalação, o que é o Scrum do Scrum e como escalar o dono do produto, o Scrum Master e uma definição de pronto escalada. Então, entendendo do que se trata escalando o Scrum. Então, imagine o seguinte, num gráfico aqui, onde a gente tem o número de times Scrum no eixo X e o número de produtos no eixo Y. A gente utiliza um Scrum simples quando temos um produto para um time Scrum. Agora, a partir do momento que nós estamos aumentando o número de times ou de produtos, nós temos cenários diferentes. Então, quando nós temos o mesmo time Scrum trabalhando com vários produtos, com mais de um produto, isso pode ser um caos, né? Pode ser um processo extremamente doloroso, porque um time só ele pode não dar conta de executar dois produtos ao mesmo tempo. Não é isso, porque o Scrum é muito fechado e ele contempla todo o tempo do projeto na dinâmica de ocupar todo o dia de trabalho. Então, se você divide o mesmo time Scrum para executar dois produtos ou mais ao mesmo tempo, dois projetos diferentes ao mesmo tempo ou mais, isso pode ser um processo extremamente caótico e pode não render os resultados esperados. Muito provável que não seja uma experiência muito boa. Agora, quando nós temos mais de um produto e também temos mais de um time Scrum, o que nós temos que fazer é o gerenciamento de portfólio, porque nós vamos ter vários projetos, várias equipes diferentes, então vamos ter aquela execução de vários projetos dentro da empresa, e esses projetos podem estar dentro de programas, podem estar dentro de um portfólio da organização. E no caso que vamos estudar hoje, quando temos para um único produto mais de um time Scrum, então nós chegamos no cenário de um Scrum escalado. Então, o que seria um único time Scrum trabalhando? Então nós temos um produto backlog priorizado, nós temos o time Scrum, temos as sprints acontecendo, onde no final de cada sprint vai ser gerado um incremento, e cada incremento desse é um potencial parte do software que será liberada, e assim vai incrementando até se constituir um produto final. Então, o time Scrum ele vai puxando o seu trabalho a partir de um único backlog do produto. Quando temos Scrum em vários times Scrum, então o mesmo backlog do produto, já que vai ser um único produto, ele vai sendo dividido por vários times Scrum. Cada time Scrum vai tendo as suas sprints, de forma que os incrementos gerados nestas sprints serão integrados. E aí, essa integração de incrementos é o que vai gerar um incremento potencialmente liberável do produto final em cada sprint, e assim iremos gerar o produto final produzido, um único produto final produzido por vários times Scrum.
Então, quando nós temos um único time Scrum trabalhando, eles vão executar tarefas, vai existir reuniões, vai existir histórias de usuários, enfim. Tudo vai sendo executado no sentido de construir um produto final. Então, nós temos um único time Scrum trabalhando com um único produto backlog. Quando a gente passa a ter 3 times Scrum trabalhando num único produto backlog, então cada time vai executar de uma forma, né, mas essas 3 formas diferentes elas vão ter que estar integradas, e essa integração ela vai possibilitar justamente a criação de um produto final único, né? Agora, quando nós temos muitos times Scrum trabalhando, essa complexidade aumenta muito, né? E aí pode não ser tão simples quanto dá para 3 times Scrum trabalhando com um único produto backlog. Quando nós temos 9, então considerando que cada time de desenvolvimento tenha 9 pessoas, serão mais de 80 pessoas trabalhando em conjunto, e aí já fica muito difícil de gerenciar isso, em se tratando de pessoas, em se tratando das dependências, porque o incremento de cada time Scrum, de cada time de desenvolvimento, tem que estar integrado um no outro, então vão existir muitas dependências e acaba complicando tudo para que haja uma integração entre esses incrementos para gerar o produto final. Então fica muito complexo trabalhar com o Scrum simples, considerando um trabalho integrado entre vários times Scrum. Então, como desafios, o Scrum ele pode ser escalado, mas primeiro nós temos que identificar e remover dependências, integrar o trabalho através de todos os níveis e criar e inspecionar um incremento integrado. Então, para nós criarmos um Scrum escalado, que vai envolver vários times Scrum para trabalhar com um único backlog do produto, precisamos resolver esses 3 desafios. Aí existem frameworks para escalação. Aqui tem alguns exemplos, vocês podem verificar depois. Esses são 3 frameworks que eles trazem uma forma de como utilizar o Scrum de forma escalada, em larga escala, para administrar muitas pessoas, né? Muitos times trabalhando em um produto só, certo? Então, como seria o Scrum do Scrum, né? Essa é uma maneira de manter todos os times Scrum atualizados em relação aos acontecimentos de todos os times. Então, não é simplesmente chamar vários times Scrum e fazer com que todos eles trabalhem em conjunto sem ter uma organização, pensando no projeto como um todo, né? Não é simplesmente somar os times Scrum. A gente precisa de alguma coisa a mais para tornar essa escalação do Scrum possível e eficaz. Então, para isso, a gente utiliza o Scrum do Scrum. E aí, o que é isso? Teremos times Scrum trabalhando com o mesmo backlog do produto, só que, além disso, nós escolhemos um representante de cada time Scrum para ser um coordenador desses times.
E aí a gente cria uma espécie de coordenação entre times, certo? E cada representante vai ouvir o que está acontecendo, vai falar sobre o que está acontecendo no seu próprio time, e aí vai ouvir o que está acontecendo nos outros times, certo? E aí vai existir uma reunião do Scrum, e depois ele vai retornar com feedback disso para os seus respectivos times. Então é uma forma de manter todos os times Scrum atualizados em relação ao que os outros estão fazendo, para que consigam trabalhar de forma integrada. Então, normalmente isso acontece 2 a 3 vezes, né, logo após a reunião diária dos times individuais. Então, cada um faz sua reunião diária e depois faz uma reunião entre os coordenadores dos times. Aí, nessa reunião do Scrum, 4 perguntas devem ser respondidas por cada um dos representantes dos times. Não seriam: no que o meu time tem trabalhado desde a última reunião? O que o meu time vai fazer até a próxima reunião? O que os outros times estavam esperando o nosso time concluir, que ainda não foi feito? E o que o nosso time está planejando fazer, que poderá afetar os outros times? Então vejam que tem pensamentos semelhantes ao que tem na reunião diária, só que além disso, tem as situações onde o coordenador do time Scrum, ele tem que pensar nos outros times. Então ele vai pensar no que os outros times estavam esperando o seu concluir, para que eles possam seguir adiante, e o que o seu time está planejando que pode afetar os outros times. E isso torna possível escalar cada vez mais, né? Então a gente pode fazer um Scrum do Scrum do Scrum. É claro que isso vai aumentar muito a complexidade, mas torna a execução de um Scrum possível para grandes projetos. Então, se a gente pensar nesse núcleo aqui, tem um Scrum do Scrum, tem os coordenadores dos Scrums, e aí tem os coordenadores dos times Scrums. E se a gente for pensar nisso em uma nova escalação, vai existir um coordenador no meio dos coordenadores, para que exista uma coordenação de todo o projeto, certo? Então, a gente pode replicar isso para tornar possível a aplicação do Scrum para grandes projetos, envolvendo muitas pessoas. Então, para isso, a gente precisa pensar nos papéis envolvidos no Scrum, né? Então, vamos pensar na situação onde o dono do produto atende vários times. Então, cada time precisa de um dono do produto, mas um dono do produto pode conseguir atender um número limitado de times. Então, geralmente, um PO ele consegue atender bem até 2 times, certo? Então, não adianta colocar um PO único para todos os times, porque ele não vai conseguir dar conta. Então, geralmente ele consegue atender bem aí 2 times. Da mesma forma que existe um coordenador lá dos times Scrum, vai existir um chefe dos POs, certo? Então, quando um PO não consegue atender todos os times, então uma solução para isso é colocar uma pessoa responsável por criar e implementar a visão do produto. E aí a gente começa a criar uma hierarquia entre os POs com um PO-chefe. Então esse PO-chefe ele vai sempre guiar os outros POs
assegurando as necessidades e requisitos, né? E aí vai ter uma visão geral de todos os times. Então, nesse caso aqui, a palavra final vai ser sempre do chefe dos POs. Aí, criando essa hierarquia, nós podemos ter alguns tipos, né? Então, trazendo como exemplo uma hierarquia simples. Cada dono do produto suporta um time, então cada time tem o seu PO. Vai existir uma equipe de POs e um deles vai ser o chefe. Então, todos eles têm o mesmo nível, mas entre eles alguém é escolhido como chefe dos POs. Então, ele vai ser o dono o PO do seu time Scrum, mas também vai ser chefe dos outros POs dos outros times. Essa seria uma hierarquia do tipo simples. Uma hierarquia complexa seria com a introdução de especialização de trabalhos individuais. Então, o chefe de POs ele vai liderar um desenvolvimento geral, uma coordenação, várias especialidades, né? Cada PO teria uma especialidade associada, um em logística, outro comercial, outro financeiro, né? E aí o chefe ficaria no topo, e aí pensando enquanto um sistema, todos os POs abaixo dele estariam focados em funcionalidades ou subsistemas, né? Ou trabalhando mais próximo dos times de desenvolvimento. Então, é recomendável, sempre que possível, adotar um único backlog de produto para alimentar todos os times Scrum, certo? Então, o backlog do produto deve conter todo o trabalho necessário para trazer o produto para a produção. Um dos maiores problemas quando se está trabalhando com vários times é a questão de dependência, principalmente a dependência entre requisitos. Existem requisitos que vão depender de outros. Então, para que seja possível visualizar, perceber, monitorar, integrar, desenvolver de uma forma correta e mais eficiente possível, é fundamental que exista um único backlog de produto para que os POs trabalhem em conjunto, para que sejam discutidos sobre arquitetura, requisitos, tudo, e assim essa discussão em conjunto possam ser enxergadas essas dependências e assim elas possam ser trabalhadas de uma forma adequada em cada time Scrum, certo? E aí, ao invés de preparar os itens necessários para uma próxima sprint, o PO ele já deve preparar itens suficientes para 2 ou 3 sprints, né? Já tem que pensar um pouco mais à frente, já que tem mais pessoas trabalhando em conjunto. Então, como é que são criadas visões separadas do backlog do produto? O backlog do produto é único, mas podem ser criadas visões separadas por time, né? De repente, o time A fica com a funcionalidade de um tipo, o time B com outra, e o time C com outra funcionalidade. Então, por exemplo, um subconjunto A poderia ser um módulo financeiro, né? Aqui um módulo de recursos humanos, então assim por diante. Então, com essas visões, a tendência é que as dependências elas estejam dentro do próprio subconjunto. E isso minimiza o impacto de um time A depender de alguma coisa que o time B esteja fazendo, ou o time B depender de alguma coisa que o time C esteja fazendo. Não que isso vai resolver esse problema, mas minimiza quando se está trabalhando com essas visões separadas por time.
Então, isso é uma forma de prevenir conflitos entre os vários donos de produtos e os times que estão trabalhando no mesmo backlog do produto. Sobre o Scrum Master, né? Como escalar o Scrum Master? Cada time deve ter o seu próprio Scrum Master, né? Ainda que um mesmo Scrum Master possa servir um ou mais times. Então, todos os times vão precisar de um Scrum Master, mesmo que ele trabalhe em mais de um time. E aí, o chefe dos Scrum Master é um Scrum Master alto nível, que ele vai ajudar o projeto inteiro a seguir o framework. Então, ele vai estar de olho no Scrum do Scrum. Vai ver se está tudo funcionando redondinho, mas visualizando o projeto como um todo, né? E aí cada Scrum Master vai ficar associado ao seu próprio time. Sobre a definição de pronto, em um ambiente escalado, né, deve-se certificar do seguinte: todos os times que trabalham integrados precisam liberar os incrementos produzidos de forma que eles se integrem uns aos outros, né? Cada time vai ter o seu sprint, vai ter o seu sprint backlog para cumprir, vai gerar um incremento e o ideal é que cada time produza um incremento que possa ser integrado aos outros incrementos gerados. Então, dessa forma, todos os times eles têm que mutuamente definir a definição de pronto. Todos os times vão trabalhar integrados para construir essa definição de pronto para que todos atinjam os mesmos objetivos quando relatarem que o incremento de fato está pronto. Então é necessário integrar o trabalho concluído por cada time em suas respectivas sprints para que o dono do produto possa avaliar o trabalho feito com precisão. Então é fundamental que essa definição de pronto seja igual para todos os times e que todos tenham colaborado para chegar nessa definição de pronto, para que assim os impactos de se integrar esses incrementos para liberar e construir uma versão liberável sejam reduzidos. Então a ideia que fica é a seguinte: para escalar o Scrum, né, transformando no Scrum do Scrum, nós teremos vários times Scrums. Cada time desse vai ter seu time de desenvolvimento, o seu PO e o seu Scrum Master. Para manter tudo integrado, nós vamos ter um grupo de POs e um grupo de Scrum Masters, onde dentre eles vai ser escolhido um chefe dos POs e um chefe dos Scrum Master para manter o projeto integrado e para manter o Scrum funcionando em sua plenitude, certo? A ideia de criar esses grupos serve para manter os times em sintonia uns com os outros, né? Lembrando sempre de manter um único produto backlog como base para todos os times Scrum, certo? E lembrando também que a definição de pronto ela seja igual para todos e que todos possam colaborar com a sua construção. Além disso, essa escalação ela torna possível a utilização do Scrum para projetos de grande porte, porque permite a participação de várias pessoas em times Scrums
separados, mas que vão trabalhar em conjunto em prol de um único produto backlog. Beleza? Então assim nós temos o Scrum do Scrum.